Meus irmãos e minhas irmãs, vos saúdo com a paz do Senhor. Sou o professor Gesiel Costa e este é o seu canal EBD em Ação, canal feito especialmente para você, para abençoar a sua vida com subsídios históricos, subsídios teológicos, sociais, uma forma de ajudar os nossos professores e as nossas professoras com as lições dos jovens, para que os nossos jovens interessem-se cada dia mais pelos assuntos bíblicos, se desprendam em querer aprender cada vez mais sobre a palavra de Deus. Na lição de número 5, datada de 4 de novembro, cujo título é A Contemporaneidade dos Dons Espirituais. Os dons espirituais são contemporâneos, são para a nossa época ou não são? A lição trata exatamente disto, mostrando que os dons espirituais, se eles estavam somente no passado ou se eles estão presentes na atualidade para ser usados. E se estão, porque estão. Se não, porque não estão. Enfim, uma lição inteiramente abençoada. Bem-vindo a você que é inscrito no canal. Agradeço pelos comentários, pelos likes, pela divulgação, por tudo. Você que ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no nosso canal, ative o sino, dê um likezinho, ajude a divulgar esses trabalhos através do YouTube para que o Evangelho seja disseminado em toda a sociedade, como também os nossos jovens e os professores e professoras da escola dominical possam ter uma ferramenta didática a mais para agregar no seu plano de aula. O texto do dia está em 1 Coríntios 12, 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. A nossa síntese, os dons espirituais, conforme relatados em 1 Coríntios, não ficaram perdidos na história, nem devem ser desprezados, pois o propósito é a edificação da igreja. No primeiro tópico, a atualidade dos dons espirituais, fala que o contexto dos dons em 1 Coríntios é descrito de uma forma muito precisa. Nós vemos que a igreja que estava em Jerusalém, a igreja primitiva, recebe o dom do Espírito de Deus, ou o batismo com o Espírito, conforme Lucas registra em Atos, capítulo de número 2. E a partir daí, as pessoas que receberam o dom começaram a fazer um processo que é chamado de xenolalia, ou xenolalia, e glossolalia, que é falar em línguas conhecidas, terrenas, mesmo que a gente não tenha estudado, ou até mesmo falar em uma língua que não há na Terra. Então é ali a explicação da xenolalia e da glossolalia. E as pessoas ficaram maravilhadas com os cristãos ali em Jerusalém, porque eles cada um falava em línguas diferentes sem ter estudado. As pessoas conheciam eles, todavia eles estavam falando uma língua, diversos dialetos do período, sem terem estudado. Então foi um fenômeno sobrenatural. Agora, quando Paulo ele começa a escrever a sua primeira carta para a igreja em Corinto, ele diz que a igreja de Corinto tinha todos os dons espirituais. Todavia, Paulo tinha uma reclamação a fazer. Ele disse que não iria louvar ou elogiar a igreja de Corinto porque eles tinham todos os dons, porque mesmo ele tendo todos os dons, mesmo a igreja tendo todos os dons, a igreja não tinha os frutos. Eles tinham dissensões, heresias, pecados, julgamentos contra irmãos, condenação contra irmãos, uma série de fatores que não eram condizentes com a vida cristã. Então Paulo reclama. Todavia, a igreja de Corinto é uma igreja nova convertida, uma igreja caminhando, dando os primeiros passos na fé. Muitos críticos têm dito, olha aí, o que adianta a igreja ter todos os dons e continuar na praticidade do pecado? Todavia, não foram os dons espirituais que causaram a praticidade do pecado na igreja. Não era os dons espirituais que elas tinham, que a igreja de Corinto tinha, que causava todo esse desacordo de Paulo, essa desaprovação de Paulo, pelas
obras praticadas pecaminosas. Então, esses críticos que muitas vezes têm dito que eram os dons espirituais que causavam isso na igreja de Corinto estão errados. Mas sim porque a igreja precisava de instruções. Paulo ficou pouco tempo em Corinto. E a igreja cresceu grandiosamente, ele precisou sair. Então a igreja estava ainda sendo instruída nas primeiras doutrinas, as primeiras instruções. E a primeira carta de Paulo é dizendo sobre o uso correto dos dons espirituais. Porque nós podemos fazer uso inadequado dos dons espirituais. Cada um de nós vamos prestar conta diante de Deus pelo aquilo que havemos recebido dele. E vamos receber o bem ou o mal. Quer dizer, alguns podem fazer uso dos dons espirituais para o mal. Outros fazem uso dos dons espirituais para se promover, para adquirir dinheiro, para se tornar famoso. Mas o uso dos dons espirituais é para a edificação da igreja, a profecia é para a consolação, é para a exortação. Os dons espirituais são para a manifestação do Espírito, são para crescer a fé. Os dons espirituais são para divulgar o nome de Cristo, o nome dele ser glorificado, uma série de coisas que está voltada diretamente para Deus. Todos os motivos dos dons espirituais são dados para a igreja, para o que for útil, mas voltando a nossa atenção para o nosso Criador. E do contrário do que dizem alguns críticos, Paulo não proibiu a igreja de Corinto de falar em línguas. Paulo não proíbe o uso dos dons espirituais na igreja de Corinto, não, senhores. Mas Paulo motiva eles a buscar com zelo os dons espirituais. Então ele dá um motivo. Então existe sim uma necessidade dos dons espirituais na atualidade. Existe uma classificação aqui no segundo tópico, nós vemos assim, os dons espirituais em Coríntios. Aí dons de elocução. Os dons de elocução é através da fala. Então é classificado, né, os dons que estão ali. Não que existam apenas 9 dons espirituais na totalidade. A Bíblia diz que há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então não são somente os 9 dons que estão em Corinto que existem, os dons existentes. Mas nós vemos em Romanos 12 também uma outra leva de dons espirituais, dons naturais. A Bíblia ainda fala dos dons ministeriais em Efésios 4:11. Mas ali em Corinto estão relacionados a alguns dons. E a Bíblia diz que há variedade de dons, muitos outros além daquilo que Paulo escreveu em Corinto. Mas o primeiro grupo é chamado dom de elocução, que é pela fala, é o falar. A profecia é pela fala. Quando nós recebemos uma profecia de Deus, é o Espírito de Deus que revela para o nosso espírito, que através das faculdades da alma, nós falamos, proferimos, e as pessoas, através dos sentidos, ouvem a profecia. As variedades de línguas também é pela fala, ou a palavra, a pregação da palavra. Então, são a classificação dos dons de elocução. Aí temos outros dons de sabedoria, né? Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, são a outra classificação ali de grupos de dons espirituais. Então não é uma sabedoria pela qual aquela que você vai para a faculdade. Ali são conhecimentos adquiridos, você estuda e adquire conhecimento. Mas saber algo de antemão, Deus te revelar algo, dar uma revelação de algo que vai ainda acontecer, é somente através do Espírito Santo de Deus. A palavra, você conhecer um fato, não conhece a vida de ninguém, de repente Deus te revela, você vai ali e comunica o que está acontecendo na vida daquela pessoa. E ela vai ficar maravilhada porque realmente Deus quem conhece o passado, o presente e o nosso futuro. Ou até mesmo alguns acontecimentos, sejam eles do passado, sejam eles do presente que ninguém sabe. Às vezes alguns acontecimentos que só Deus ele tem ciência, mas ele revela para os seus através dos dons ou da palavra de sabedoria. E nós passamos então a revelar o que Deus nos mostrou. Isso é chamado de dons de sabedoria. E os dons de poder é outra classificação, é onde entra os dons de curar, é plural mesmo, dons de curar. Porque dependendo da doença, Deus tem uma cura para ela, um dom que expulsa esse tipo de doença. Então é no plural, dons de curar. O dom da fé, né? O dom mesmo que opera algo sobrenatural. É nesse sentido que é chamado dons de poder, um poder sobrenatural. Ninguém adquire, ninguém vai para a faculdade, vai para um colégio e para aprender ter essas características. Deus é quem concede, é o poder de Deus que é manifesto na vida daquele que deseja fazer algo para Deus, que é a manifestação do Espírito de Deus. Por isso que é chamado dons de poder. No terceiro tópico, nós temos o cessacionismo e o continuismo. O que é o cessacionismo? O cessacionismo é a linha teológica
que defende que os dons espirituais eles ficaram para a igreja do primeiro século e que hoje essas manifestações cessaram. Nos dias atuais, os dons não têm essa contemporaneidade, não são necessários na igreja hoje. Não temos o batismo com o Espírito Santo, isso ficou para o passado. Os dons de curar, isso ficou para o passado. Então é chamado de cessacionista, cessou essa operação. E eles, a maioria é da teologia reformada, né? Eles deram esse nome de teologia reformada, querendo fazer exclusivismo para eles a reforma. Todavia, a reforma ela envolve não só os reformados cessacionistas, mas a reforma também está presente nos continuistas, nos pentecostais. Nós vemos presente. Então, a reforma ela não é dos reformados, ela é de Deus, é de todas as linhas teológicas aí. O continuismo é aqueles que acreditam sim nos dons espirituais, que nós recebemos o batismo, que hoje Deus cura, Deus revela, Deus manifesta através de dons, de profecias, etc. Então a teologia pentecostal, que é o nosso caso, ela acredita, nós acreditamos no batismo com o Espírito Santo. E por mais que os teólogos reformados digam, mas eles tentam embasar, né, o seu entendimento, vamos dizer assim, do cessacionismo na história, nos pais da igreja, dizendo que os pais da igreja não falaram sobre isso. Então, se eles usam algumas ferramentas após o cânon para justificar o cessacionismo, nós também podemos usar a história para justificar o continuismo. Primeiro que na história é longa a história de que os dons continuaram. Nós temos a Rua Azusa, nós temos muitos fatores que poderíamos citar aqui para comprovar que ao longo da história pessoas receberam os dons. Então os dons eles continuam na atualidade. Por último, nós temos na lição aqui o que a Bíblia diz, né? Bom, a primeira promessa que Pedro diz em relação ao batismo com o Espírito Santo, diz que essas promessas, Pedro dizendo para a igreja que estava ouvindo, aos ouvintes judeus que estavam vendo a manifestação de Deus sobrenatural através do batismo com o Espírito Santo. Pedro dizendo, essas promessas dizem respeito a vós, aos que estão longe, aos nossos filhos e a tantos quantos Deus, o nosso Senhor, chamar. Nós acreditamos nessa promessa que tantos quantos quiserem hoje que o Senhor chamar e eles receberam o chamado, eles podem receber os dons espirituais, fazer parte da sua vida os dons espirituais, sim, nós acreditamos. Por isso que continuamos a pregar sobre os dons espirituais. Portanto, professor e professora, ajude os nossos jovens a continuar nesta alegria, nesta busca do batismo, dos dons e a fazer aquilo que a Bíblia ordena, se revestir ou revestir-se do poder do Espírito e recebereis poder, né? Aí vamos ser testemunhas de Cristo em todos os lugares. Que Deus em Cristo vos abençoe.